Daniel aqui da B-Source para falar com você sobre XJS. Para ser mais específico, vamos iniciar nossa série Masterclass Data Package XJS. Ficou bonito o nome, ficou? Você sabe que você é o meu convidado até o final dessa jornada e tem aí um recadinho que eu preciso passar para você antes da gente continuar. E esse vídeo aqui é um oferecimento da B-Source Consultoria, uma empresa especializada em transformação digital através do desenvolvimento de aplicações de alto desempenho. Atuamos desde o front-end até o back-end, integramos todos esses processos com CI/CD e se você precisa de uma empresa parceira que vai ser a solução dos seus problemas, pode procurar a B-Source que você vai ser super bem atendido. Para isso, envie um e-mail para contato@bsource.com.br. E agora pode continuar com o seu vídeo. Obrigado! Depois desse jabá maravilhoso que eu fiz para vocês aí, e é sério, se vocês precisarem de consultoria especializada em XJS, pode procurar a B-Source que você não vai se arrepender. Vamos falar então do nosso Masterclass Data Package em XJS. O nome ficou bonito. Vamos lá então, falar de Data Package é um negócio que me deixa muito feliz porque eu uso isso praticamente diariamente, há aproximadamente aí quase que 10 anos trabalhando com XJS. E ele é importante porque é ele que vai fazer os dados da sua aplicação serem projetados em tela. Geralmente em grid, que você vai utilizar, mas também pode usar em combo, você pode usar em gráficos. Existem outros componentes do XJS que você vai meio que passar pelo pacote de dados para exibir eles em tela. Se você não fizer isso, você não vai ter a funcionalidade plena do componente. Então não faz sentido você, por exemplo, gastar um dinheiro que eu acho que não é tão barato para comprar o XJS para ficar usando os componentes apenas assim, avulsamente, né? Então não existe isso. Você precisa conhecer o Data Package. Basicamente o Data Package ele se divide em 3 classes super importantes. Existem outras que estão aí, né, que orbitam essas classes, mas a gente pode dizer o seguinte, eu gosto de começar destacando o Proxy e não a Store e o Model, que são as outras classes, que geralmente são as 3 classes que está até citando aí na documentação do XJS, mas o Proxy é ele que vai determinar como que você vai se comunicar com a sua API ou com o local storage ou com o memory, porque existem client proxies e existem os remote proxies. Então você vai conseguir trabalhar com dados que você vai deixar salvo, por exemplo, para que toda vez que você acessar a sua aplicação, você pode consultar esses dados do browser. Óbvio que tem um detalhe super importante aí que você tem que saber como é que funciona o local storage. Esse não é o propósito de eu falar isso nesse vídeo. Se você não souber, talvez vai ser um tiro no pé você querer usar o local storage aí, o proxy do local storage. Tem o memory proxy, que é muito mais fácil porque ele basicamente se baseia numa instância da tua aplicação. Então sua aplicação, o usuário foi lá, recarregou ela, apertou F5, fechou a aba, abriu de novo, aí ele vai começar do zero esse memory proxy. E tem outros proxies que são importantes, mas basicamente o remote proxy é ele que vai dar o drive aí de como que você vai se comunicar com a sua API. Então eu vou tratar o proxy muito mais de uma maneira comum, tratando com a API. Então esses outros proxies que são o client proxy, a gente vai ver nos próximos vídeos. Eu vou ter um vídeo inclusive só para falar de client proxy, provavelmente vai ser um vídeo mais curto, mas eu quero focar também no remote proxy, porque é ali que você vai ter uma infinidade de coisas para você poder tratar e eu vou detalhando no decorrer desse vídeo. Tem o model, então hoje você consegue só com o model e com o proxy já acessar uma API RESTful, então você consegue, por exemplo, usar o método load de um método, que na verdade vai ser um record ali, e você consegue carregar um registro de uma URL ali que ele vai jogar o ID que você pediu para carregar e ele vai alimentar aquele registro com os dados que são retornados ali na API. O model ele tem uma ideia muito importante porque você consegue, por exemplo, tratar os dados que estão sendo devolvidos para você via API. Às vezes você tem um JSON que está sendo devolvido para você com um pouquinho mais um grau de complexidade um pouquinho maior, onde você tem campos que tem entidades filhos e ali você vai tendo alguma dificuldade dependendo de como você for tratar, você pode mapear ele muito mais fácil no módulo. Inclusive tem uma configuração
dentro que você pode usar dentro do field do model, que é o mapping. Então o mapping você meio que dá o caminho lá da onde você quer que aquele campo, aquele field do model vai obter o dado da API. Então, o model ele é importante porque sem ele você não vai conseguir mapear os dados tanto para leitura quanto para escrita. Agora aqui tem uma coisa interessante para eu poder linkar para vocês a título de conhecimento, é que o proxy você pode ligar ele tanto no model quanto na store. Então é você que vai escolher como é que o proxy vai ser utilizado. E a partir do momento que você sabe que o proxy vai ser utilizado no model, por exemplo, você vai colocar ali também, junto desse proxy, o quê? As regras de leitura da API e as regras de escrita da API. Então, as regras de leitura, por exemplo, você vai falar aonde que estão os parâmetros de paginação. Tudo bem que se você estiver usando só o model, você não está interessado em paginação. Mas você vai ter também os dados de como é que você vai processar data, os campos do tipo data. Outros campos ali tem uma série de regrinhas, aliás, aonde que é o array que está devolvendo os dados da sua API, aonde que você vai tratar, tudo no proxy, porque você tem uma configuração dentro do proxy que é o reader, e é ele que vai meio que direcionar a leitura ali. É bem extenso esse assunto, depois eu pretendo, inclusive está no meu planejamento, no vídeo que eu for fazer sobre proxy remoto, esses detalhezinhos aí que dá para trazer muita coisa interessante para você. Vamos falar então da Store. A Store, basicamente, ela é a classe que vai organizar esses records para que você possa trabalhar com agrupamento, ordenação, filtro, carry. Tem uma série de coisas que a Store dá para você de funcionalidade que você vai acabar precisando usar ela. Então, assim, não tem muito como você escapar de usar a Store, por exemplo, se você for usar um combo, um grid e um gráfico, por exemplo. Você vai precisar da Store. Então, assim, existem alguns cenários que você consegue ficar sem usar a Store, mas, no geral, você acaba usando, porque hoje eu não vejo, por exemplo, muito sentido você querer fazer uma listagem de dados em grid, ou, por exemplo, no próprio no DataView, aí tem o vídeo do Matheus aí que ele fez aí no canal sobre DataView, ou o Component DataView do Modern Toolkit, enfim, você vai precisar da Store. A Store é o que vai te guiar para mostrar, para direcionar como é que os dados serão exibidos. Então a organização passa pela Store. Eu vou começar pela documentação do XJS, então isso aqui foi uma introdução, mas eu vou só ler a primeira, aliás, vou ler a página do Data Package, mas não vou fazer uma leitura meio chata. Eu vou tentar ser um pouquinho mais direto em alguns pontos aqui, para ir revisando com vocês, e a gente começa a falar inclusive daquelas classes que orbitam essas três principais classes do XJS. Vamos lá. A gente tem aqui então Model, Store e Proxy. São aquelas três classes. Mas aqui ele tem um gráfico que eu acho muito interessante para a gente poder conversar sobre a parte de pacote de dados. Então tem o esquema que ele vai falar ali embaixo aí na documentação, tem o Model, a Store, a Session, e tem aqui os campos que estão muito ligados ao Model, que seriam as classes, né? Seriam os fields, o association e o validation. E depois aqui na Store você vai ter a operação de filtrar, agrupamento, ordenação, e também tem o carry, tá? Não tá aqui falando aqui, mas que eu acho também que é importante você fazer um carry na Store. Então a diferença entre o carry e o filter é que quando você faz um filter na Store, ele reflete esse filtro no grid, no combo, enfim, aonde quer que o componente esteja consumindo essa Store. Já o carry, ele vai também filtrar os dados, mas ele vai devolver um array, e aí você vai poder processar fora da Store. Então a ideia é um pouco diferente do que a gente está trabalhando aqui. Então, com relação a esse item aqui, a gente vai tentar trabalhar de uma maneira um pouquinho mais inteligente, digamos assim. Os campos são basicamente onde você vai configurar cada atributo que você está devolvendo. A associação é onde você vai fazer associação entre models, então você pode, por exemplo, ter um model filho de outro model. Então, por exemplo, eu tenho meu cabeçalho de nota fiscal e eu tenho meus itens de nota fiscal. Então, essas classes eu vou conseguir trabalhar de uma maneira bem interessante. Vamos lá então. Validação, eu vou validar os meus campos aqui. A validação ela está atrelada à ideia de campo aqui.
E vamos começar a andar aqui para os outros exemplos. Então ele vai falar aqui, model, ele é a peça central para representar os dados, então ele vai falar assim, ó, usuários, produtos, orders, e aqui ele vai falar dos campos, proxies, validations e associations. Vamos falar então de campo. Os campos, basicamente você vai ter os tipos de dados que você vai poder utilizar. O proxy vai ser a maneira como você vai conectar na sua API, digamos assim, então estou assumindo aqui que vai ser tudo remoto. E as associações você pode colocar lá qual que é o modelo de associação similar ao que você faz aí no seu ORM do seu back-end ou do jeito que você vai trabalhar aí, por exemplo, com a sua com a tua aplicação, no caso, como é que você vai querer representar a associação de dados. As validações são interessantes porque você consegue determinar se o modelo, se um record dentro da store está válido ou não, ou se você for usar só um record como model, se ele está válido ou não. E aí você começa a ver aqui um pouquinho mais sobre a parte de criação de modelo. Aqui tem uma peça-chave que eu queria destacar para vocês, que assim, ela passa batido, você não lê isso aqui, você escreve muito mais código numa aplicação, sendo que você poderia escrever muito menos código numa aplicação se você prestar atenção no esquema. O esquema, aqui ele está falando aqui qual que é o model, lembra que eu falei para você que a gente vai ter, são classes que orbitam. O esquema, ele é uma funcionalidade, que ele é uma subclasse aqui do model, e não só do model, mas da store também, que você vai poder, por exemplo, configurar o proxy. Você vai falar o seguinte, olha, o meu esquema é esse, então você vai colocar o namespace similar da sua aplicação, você vai colocar qual que é o jeito que você vai usar o proxy, né? Então você vai falar assim, ó, aqui no caso aqui está Ajax, mas poderia ser o RESTful, você vai colocar o URL, aqui ele está colocando o URL.json porque ele está trabalhando com os dados estáticos, mas você poderia, por exemplo, colocar um apontamento para o teu controller aí, que você vai usar para acessar os dados da sua API, tanto para escrever quanto para ler. E o header você vai escolher qual que é a ideia de leitura-regra. Então você começa a ver que nas propriedades strings, algumas propriedades, você consegue utilizar o quê? Duas coisas. Primeiro, o entity name como uma peça coringa para você trocar de acordo com a chamada que você quer ter. Então você pode usar tanto o entity name na URL quanto no header. Eu não usaria no header porque não me faz sentido você... aliás, assim, eu falo desse jeito, mas eu tenho que respeitar que existem pessoas que gostam de ser específicas demais para escrever o retorno da API. Então, assim, eu gosto de trabalhar com uma ideia do tipo items, rows, records, enfim, é genérico, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia genérica para não ficar perdendo tempo em toda hora que eu tiver aqui tratando o meu retorno. Eu uso sempre o mesmo nome e é mais fácil. Senão, do outro jeito você teria mais trabalho. Mas, fechando esse parênteses aqui, você pode configurar no esquema também. E aí, qual que é a ideia? Você tem o ID ali, que é um campo inteiro, e você está assumindo que também, é uma outra coisa que eu também não faço aqui nas aplicações que a gente trabalha aqui na Bsource, quando nós temos o controle do back-end e do front-end, nós não trabalhamos com essa ideia de ter um ID único, né? Então, assim, toda tabela só tem um campo ID. Aqui a gente trabalha muito com a ideia de que tem o nome da tabela mais ID para todas as tabelas. Mas tá aí, é uma ideia para você poder utilizar. Então, a partir do momento que você tem esse ID aí como inteiro, ele, por padrão, ele vai ser utilizado quando você herdar essa classe, ele já vai vir com um campo ID já. Então, isso é legal porque você também vai poder configurar os fields do novo modelo herdando esse, já colocando apenas os campos que você precisa, já que esse campo aqui já está na herança. Então, isso é interessante. Mas foquem no esquema, utilizem esquema para vocês serem mais produtivos e digitarem menos código, porque isso é essencial aí, porque o tempo, como diz as empresas aí, time is money, então a gente tem que fazer o tempo render. Vamos então falar de proxy. Lembrando então que nós temos o client proxy, eu falei remote proxy, mas é o server proxy aqui lá um pouco mais cedo. O server proxy é onde ele vai conseguir fazer a conexão com os mais diversos modelos de acesso, mas tem o RESTful, depois dá para a gente poder explorar esses detalhes aqui. O RESTful para mim ele é o que eu mais utilizo hoje,
Mas se você for o caso de usar um JSON-P ou um Ajax aqui, você consegue usar também. E, como eu falei, o Local Storage está aqui já desde que seu browser implemente HTML5. Hoje, basicamente, todos os browsers implementam, a não ser que você não tenha uma aplicação legado muito antiga aí você iria atrás desse detalhezinho aqui. Mas tem que saber usar o Local Storage. O esquema, como eu falei para vocês, dê uma olhada na documentação. Ele vai falar de vários pontos aqui. Ele fala que você consegue usar em algum momento aí o template. Uma coisa legal que eu esqueci de trazer aqui no esquema, esse lowercase que ele está colocando aqui, qual que é a ideia? É que esse lowercase ele está usando uma funcionalidade do ext.util.format. Inclusive tem um vídeo do Heraldo aí que ele falou sobre essa classe e ele está usando o template aqui para gerar o root property. Então ele está fazendo lowercase porque você sabe que o JSON ele é case sensitive e você precisa ter com precisão o nome da propriedade que você quer. Você poderia usar outras coisas aqui. Só uma curiosidade que eu acabei trazendo aqui. Então ele vai falar aqui, dá uma lida com calma aqui, mas basicamente é isso. E aqui ele vai falar o seguinte, olha, o exemplo de retorno. Então eu tenho lá o meu usuário. Esse success aqui, por exemplo, é um item do header do proxy, que é o success property. Então, por exemplo, às vezes você pode retornar os dados com um HTTP 200, ok, porém o corpo desses dados você pode sinalizar para a store, para o retorno, que ele não teve sucesso. Então, por exemplo, eu posso carregar um dado, por exemplo, de retirada de estoque, e eu trago os meus locais de estoque e falando que eu não tenho em nenhum desses locais a quantidade do produto desejado para retirada, e eu posso colocar nesse success um false na frente, um false, e trazer os dados. Então a store vai carregar o dado, porém você não vai ter esse dado aí de certa forma sendo prejudicado. Então se você, por exemplo, vai querer dar um erro 500 ou qualquer erro, na verdade assim, o ideal aqui seria um erro 400 na casa do HTTP de resposta 400. Você perde a funcionalidade de trazer os dados. Então é um jeito elegante de você trabalhar. Isso está no proxy, está na configuração header do proxy. Vamos lá então, stores. Ele vai falar que basicamente é uma coleção de records, que são instâncias de model, e você vai lá falar que sua classe store ela precisa de um model, e aí você pode fazer store.load, e nesse store.load você pode ter o callback, mas você pode ter outros parâmetros dentro desse store.load. Por exemplo, você pode ter um success, caso a resposta foi devolvida com sucesso, um failure, caso não tenha sucesso. O escopo da chamada, para você que trabalha com escopo no JavaScript, ele pode preservar o escopo nessas funções de callback, e até falo porque eu gosto muito de direcionar esses callbacks para outros métodos, então eu não gosto de fazer essa função inline aí dentro da minha função que eu já estou usando. Então eu não trabalho muito com isso, eu sempre vou direcionando para outros métodos para ir tratando os dados. E tem também no load, você também tem um jeito de você enviar parâmetros. Então, por exemplo, você quer enviar parâmetros extras para carry string, para que você utilize isso como filtro para a tua API. Então lá você tem uma API, ela está esperando algum parâmetro via carry string, e aí você quer trabalhar com o envio desse parâmetro, você pode usar aí na store. E é legal que eu estou falando, eu vou lembrando as coisas. O proxy também determina quais são os parâmetros que você vai utilizar, por exemplo, para paginação, para quantos itens por página, ordenação e por aí vai. Você pode trabalhar com uma store inline, ou seja, o que é essa store inline? Você já carrega os dados já de fábrica, na store. Isso aí, por exemplo, você poderia fazer se você está fazendo uma aplicação muito num contexto mais assim, um contexto menor. Eu ia falar mais menor e ia ficar feio. Um contexto menor que você vai listar os estados brasileiros. Então a gente sabe que estados brasileiros não nasce um estado todo dia. Faz anos aí que a gente tem no nosso Brasil aí
os estados fixos aí, nessas 27 unidades da federação. Então você poderia, por exemplo, deixar isso embutido na sua aplicação. Caso fosse o seu desejo, você pode usar o modo inline. Voltando aqui para o sorting e grouping, você vai, falando de sorting e grouping, você vai ter aqui a ideia de você poder filtrar os dados e organizar os dados. Então você pode ter por ordem crescente, decrescente, depois dá para você ver aqui, essa propriedade ela pode ficar um pouquinho mais complexa dentro da Store. E você pode escolher também os filtros, como que você vai passar esses filtros de uma maneira dinâmica. Lembrando que esses filtros podem ser usados tanto a título local, mesmo que você esteja consumindo dados de uma API. Então você pode pegar os dados, trazer para a sua Store e pode filtrar aqui do lado do cliente, ou você também pode projetar esses filtros para a sua API. Quem controla isso? O proxy. É o proxy que faz o controle desse meio de comunicação. Inclusive o sort também, você consegue enviar o sort para a sua API e você também consegue enviar o atributo de agrupamento, que a gente vai falar aqui também em outros vídeos. Você consegue também enviar esse atributo de agrupamento também lá para a tua API. Associação. Então, aqui começa uma parte que eu confesso, eu não uso muito. Usei muito poucas vezes a ideia de association dentro do XJS, mas é bem simples de utilizar e também eu acho que tem um ponto-chave aqui para falar para vocês. A ideia de você usar association é você, por exemplo, vamos falar aí para quem usa no Java o Hibernate, ou para quem usa no .NET o Entity Framework, ou qualquer URM que você utiliza aí na sua tecnologia de back-end. Você pode meio que trazer, se você tiver um bom modelo de associação já pré-definido no seu back-end, você pode trazer isso aqui para o front-end e você ganha algumas funcionalidades que, ao meu ver, são bem interessantes. Por exemplo, aqui ele vai trazer um exemplo de usuário. Ele fala que o usuário é do base, então está implicitamente aquele ID que a gente viu lá em cima na documentação. E eu posso falar que o meu post ele tem um user ID, sendo que esse user ID está referenciado aonde? Ao meu root. E aí você sabe que o post também está herdando a classe base, também tem o mesmo ID inteiro lá, e ele vai ter o título do post aqui. Então ele vai fazer uma associação aqui, é muito simples, muito fácil. Então para quem quer utilizar essa funcionalidade, vocês vão ver que tem mais uma vantagem aqui, que é o quê? Você pode chegar lá no seu modelo, até falei um pouquinho mais cedo, você pode carregar o seu modelo aqui, o ID dele, e aí no callback você pode lá falar o seguinte: olha, carreguei o usuário X aqui, que eu preciso carregar, e eu posso falar que eu posso pedir os posts aqui. Quando eu peço os posts, ele vai lá e vai carregar sob demanda. Então é uma coisa bem interessante, porque ele não vai, de certa forma, ficar pesando aí na sua API, fazendo várias requisições. Você tem um controle de quanto que ele vai disparar esse carregamento. E aí depois você vai fazer um it aqui e vai imprimir aqui no console os títulos de post. Com isso, qual que é a ideia que você consegue fazer? Você consegue trabalhar de uma certa forma muito mais controlada naquela associação. Então aqui tem um caso de adicionar, você pode remover, você pode fazer o sync aqui. Esse sync, o que ele está falando para você aqui? Isso é uma coisa importante. Ele está falando aqui, ó, esse detalhe aqui é super importante. Ele fala assim: chamando user.posts, ele retorna a store configurada com o post model. Então, quando você tem a store, o que acontece? Você ganha a possibilidade de chamar o método sync. Para quem não sabe, a store ela tem dois métodos principais aí de sincronia de dados: o load para ler os dados e o sync para escrever alterações, remoção, alteração e inclusão de registros, de records. Você vai fazer através desse método sync. Depois, dentro do sync, você pode lá, dentro da store, você pode inclusive
organizar quais são as ordens de operação que você quer fazer. Por exemplo, eu quero enviar primeiro a deleção, depois eu quero enviar as alterações, depois eu quero enviar a inclusão de dados. Então você pode controlar, alterar essas ordens dentro da Store. E isso eu acho que é interessante para você ficar ligado aí nessa parte da associação. Então ele vai falar uma série de coisas aqui, por exemplo, também tem o vice-versa aqui, né? A gente estava falando muito de usuário para o post, aqui eu consigo fazer o contrário. Imagina que eu quero listar os meus posts e quando eu acesso um post específico, eu quero saber qual foi o usuário que escreveu esse post. Eu posso pedir isso e ele vai fazer essa Store, fazer o load desse usuário para trazer dentro do campo do post lá, naquela referência de usuário que a gente tinha visto lá no módulo. Então assim, tem muita coisa interessante, ó. Você pode ver que você pode trocar o usuário, você pode carregar o post aqui, ó, você pode alterar o usuário. A ideia é que você consegue trabalhar de uma maneira bem interessante. Então, você precisa ler a documentação para ficar mais inteirado e não só ler esse guia aqui, tá? Você tem que ir lá, por exemplo, em cada classe dessa daí, porque elas também são bem documentadas. A Sencha cuida muito bem da documentação do XJS. É meio controverso eu falar isso, porque assim, ela não está tão atualizada quanto deveria estar. Por exemplo, falta aqui mais exemplos, eu acho que nesse Data Package, falando de View Model. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de View Model e Store. Então naquele vídeo meu de View Model eu já falei de Store. Então você tem muita funcionalidade quando você combina a Store com o View Model, você pode fazer muita coisa. Mas essa documentação aqui está bem legal e as classes estão muito bem documentadas, então você vai conseguir extrair muita coisa. Ele fala aqui sobre carregar dados aninhados. Qual que é a ideia de carregar dados aninhados? Você já tem uma API que ela vai devolver os usuários e para cada usuário ela vai devolver os posts. Então você consegue, de uma única maneira, trabalhar aqui para que ele leia esse dado alinhado de uma maneira automática e rápida. E você passa a ser cada vez mais produtivo, economizando tempo. Isso é uma coisa interessante para você trabalhar com o XJS, um pacote de dados aqui do XJS. Validations, você consegue validar os dados. Então, a ideia de você validar os dados, qual que é? É você saber se o seu model está pronto para ser alterado, para ser inserido. Aí você vai colocar aqui as regras que você achar que são interessantes e você vai colocar aqui de acordo com a configuração de validation. Confesso também que não é algo que eu utilizo tanto, já utilizei muito mais no passado. Hoje eu tenho utilizado um pouco menos. Mas por que eu falo isso? Porque eu tenho outras regras que acabam me ajudando bastante a validar dados. Mas esse aqui também, assim, não é que é pior, que caiu em desuso, que está desatualizado. Não, você pode utilizar, que você vai com certeza ter excelentes insights de como que você pode validar seus dados através do model. Uma coisa interessante do model é que você pode escolher, além das regras aqui, né, tem o custom aqui que você vai poder customizar a validação, não está falando aqui, mas tem. Você pode também exibir esses erros, você pode ter acesso a quais são os erros. Isso aqui dá para fazer um combinado bem interessante, por exemplo, sabe por quê? No View Model, você pode criar uma fórmula no View Model apontando para o recorde da edição que você está fazendo, da inserção que você está fazendo, e as validações é o que você vai conseguir extrair de dados para poder, de certa forma, exibir para o usuário de alguma maneira dinâmica. Olha, está faltando você preencher um campo A, B, C ou D, está faltando esse valor que você informou aqui não é um valor que está dentro da minha lista ou tem que estar fora dessa lista, enfim. As regras você vai editar, mas você pode fazer essa integração com fórmula, com o View Model. Então é isso que eu falo que está faltando aqui na documentação, esse insight para você ser mais criativo nesse ponto. Então, basicamente é isso da validação e a gente está chegando aqui no final do nosso vídeo, vídeo 1 aqui do Data Package Masterclass, que é esse vídeo que essa série de vídeos que a gente vai fazer para explorar o pacote de dados do XJS.
eu vou pedir para você deixar um comentário aqui com suas impressões e como que você usa o pacote de dados. Se faltou alguma coisa falando desse vídeo, você comenta aí. Vou pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, meu muito obrigado de coração. Deixa um like ou dislike para avaliar o vídeo. E é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.